الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Disse o Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, na terceira questão: aquele que obedecer ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e tornar Allah o único no seu coração, for monoteísta, não é permitido a ele ser suportado, protegido por aquele que contraria Allah, ou ter fortes relações, ser muito amigo daquele que contraria Allah e o seu mensageiro, nem se for pessoas muito próximas. E a prova disso é o versículo 22 da Surah Al-Mujadala, número 58, onde Allah diz: você não encontrará pessoas que creem em Allah e no dia do juízo final, que tenha relações fortes, relações muito próximas com aqueles que contrariam a Allah e seu mensageiro, ainda que sejam seus pais, os seus filhos, seus irmãos ou parentes. Para estas pessoas, Ele, Allah, escreveu a fé no coração deles e os confortou com o Espírito dele. Provas, luz, verdade, guia de Allah. E Ele fará com que entrem em jardins, cujos rios correm abaixo, onde morarão eternamente. Allah está satisfeito com eles e eles estão satisfeitos com Ele. Estes são o partido de Allah. Por acaso não é o partido de Allah que são os vencedores? Esta é a terceira questão das três que falamos, que todo muçulmano deve aprender a acreditar nelas e aplicar estas questões. A primeira questão nós já aprendemos na aula anterior, que refere-se à obediência ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pois Allah não nos criou para ficarmos abandonados, para vivermos em vão, porém nos enviou um mensageiro. Quem o seguir entrará no paraíso, e quem o desobedecer entrará no inferno. A segunda questão é sobre a unicidade de Allah, a dedicação e sinceridade dos seus atos a Ele, e o afastamento da idolatria. E Allah, louvado seja, não aceita de seus servos a não ser o Tawhid, a unicidade. E não aceita a idolatria, nem se aquele que for tomado como parceiro de Allah seja um anjo próximo ou um profeta enviado. Então Allah não aceita a idolatria. Depois que o autor lembrou das duas questões, ele lembrou da terceira, que está construída, que a base dela está sobre as duas questões que falamos agora. A terceira questão fala sobre ter aversão aos renegadores da fé por Allah, não pedir proteção a eles, não ter o suporte deles, não ter relações muito próximas, relações fortes com eles, não amá-los. E esta prática é obrigatória, e sua fé não fica firme se você não praticar isso. Então, quem for realmente obediente ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e for monoteísta, tornar Allah único no seu coração, verdadeiramente, ele é obrigado a ter aversão aos inimigos de Allah, os renegadores da fé, os idólatras, porque a crença, a fé e o tawhid, a unicidade e a obediência ao mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não fica firme a não ser que apliquemos esta questão, porque não é possível um muçulmano que obedece ao mensageiro de Allah e é monoteísta, pratica o tawhid e ao mesmo tempo ama os renegadores da fé. É o protetor deles, não tem aversão a eles. Isso não existe. Então, se o muçulmano realmente obedece ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pratica o tawhid, a unicidade de Allah, louvado seja, ele deve também ter aversão aos renegadores da fé. E o renegador da fé e o Senhor dos mundos tem aversão ao renegador da fé e não gosta dele. Por que então nós vamos gostar de alguém, vamos amá-lo, alguém que Allah tem aversão a ele? Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado: e por certo, Allah não gosta dos renegadores da fé. E o renegador da fé, com sua renegação, contrariou
infringiu o direito de Allah Todo-Poderoso sobre as suas criaturas. Em muitos dos versículos do Coran, Allah ordena que tenhamos aversão aos renegadores da fé e não nos suportemos neles. Não devemos pedir proteção a eles. Não devemos ter fortes relações com eles, relações íntimas. E Allah lembra desta questão nos requerimentos da fé. Os versículos que falam sobre este assunto começam com: ó aqueles que creram. Então, baseado nisso, a fé por Allah não fica firme e a unicidade dele e a obediência do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, a não ser pela aversão aos renegadores da fé, aos idólatras, e não ser suportado, protegido por eles, e nos afastarmos deles, e ter aversão a eles por Allah, louvado seja. E no hadith sahih, correto, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: os laços mais fortes da fé são o amor por Allah e a aversão por Allah. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: três coisas que, se alguém se encontrar dentro delas, se alguém fizer, terá sentido o gosto ou a doçura da fé. A primeira, o amor por Allah e seu mensageiro deve ser maior que qualquer outro. Segundo, a pessoa gostar de alguém, a não ser que ela goste desta pessoa por Allah. E terceiro, odiar a voltar para a renegação depois que Allah o salvou da renegação, como a pessoa odeia ser jogada no inferno. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem amar por Allah e odiar por Allah, e der algo por Allah, e proibir, restringir por Allah, então esta pessoa terá completado a sua fé. E Allah nos lembrou exemplos para os seus profetas, que devemos seguir o exemplo deles e torná-los líderes para nós. Allah diz no Alcorão Sagrado, na Suratul Mumtahina, número 60, versículo 4: tivestes um excelente exemplo em Abraão e naqueles que o seguiram, quando disseram a seu povo: em verdade, não somos responsáveis por vossos atos e por tudo que vocês adoram além de Allah. De fato, nós renegamos vocês, e terá começado entre nós e vocês animosidade e aversão para sempre, até que acreditem unicamente em Allah. Então, os crentes anunciaram a aversão aos renegadores da fé e os que eles adoram além de Allah, neste versículo. Neste versículo, então, mostra a aversão de Abraão e a aversão das pessoas de fé que o seguiram contra os renegadores e os que adoravam além de Allah. E é obrigado a nós seguirmos o exemplo do profeta Abraão e tê-lo como exemplo. E Allah diz na Suratul Baqarah, número 2, versículo 130: e quem rejeitaria o credo ou a religião, o monoteísmo de Abraão, a não ser o insensato? Já escolhemos neste mundo e no outro contar-se-á entre os virtuosos. Esta é uma porta magnífica, uma regra importante da religião. É importante a todo muçulmano aprendê-la, acreditar nela e praticá-la. Esta é uma das exigências da nossa religião, ter aversão aos renegadores da fé e não ser suportado, protegido por nenhum deles. Ter relações estreitas e amá-los. É obrigado a ter aversão a eles e tornar ele, o renegador da fé, como inimigo. Inimigo, no caso, inimigo de Allah, não inimigo que você irá combatê-lo. E como o muçulmano não considera o renegador da fé inimigo, se o renegador da fé é inimigo de Allah. Então, não se misturam a crença em Allah e o amor pelos seus inimigos. Além disso, vieram muitos versículos mostrando a obrigação de nos afastarmos dos renegadores da fé e a obrigação de ter aversão a eles e não ter relações próximas com eles. E no Alcorão Sagrado, há 3 versículos que falam sobre este assunto, que começam: ó aqueles que creram, não tomem. O primeiro versículo mostra que não podemos tornar como nossos protetores, nossos suportadores, amigos nossos, ter relações próximas com os renegadores da fé.
O segundo cita em específico os judeus e cristãos. E o terceiro especifica os parentes entre os renegadores da fé. O primeiro versículo, Allah diz na Suratul Mumtahina, número 60, versículo 1. Ó aqueles que creram, não tomem meus inimigos e o inimigo de vocês como aliados, amigos, demonstrando afeto, posto que renegaram o que veio até vocês da verdade, tendo afastado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e vocês mesmo só porque vocês acreditam em Allah, seu Senhor. Quando sairdes para combater pela minha causa, procurando a minha complacência, então não os considerem amigos, confiando-lhes as vossas intimidades, porque eu, melhor do que ninguém, sei tudo quanto ocultais e tudo quanto manifestais. Em verdade, quem de vós assim proceder, desviar-se-á do caminho reto. Isso é geral. Todo renegador da fé é inimigo de Allah, pois ele foi criado para adorar Allah único, foi criado para que fosse submisso a ele, a Allah, para direcionar a ele todas as adorações sem associar algo ou alguém a ele. Então, quando o renegador da fé infringiu o direito de Allah e direcionou este direito para outros que não conseguem o beneficiar, não têm poder para dar dádivas, para criar, para fazer morrer. Com estes atos, o renegador da fé se tornou inimigo de Allah, e Allah tem aversão a ele e não gosta dele, pois Allah, louvado seja, não ama os renegadores da fé. E Allah não aceita que seus servos o reneguem. O segundo versículo que especifica os judeus e cristãos, Allah diz na Surat Al-Ma'idah, número 5, versículo 51. Ó aqueles que creram, não tomem os judeus e cristãos como aliados, amigos. Eles são aliados, amigos entre si. E quem tomá-los como aliados, amigos, certamente será um deles. E Allah não encaminha as pessoas injustas. Os muçulmanos não podem tornar como aliado, amigo, nenhum judeu ou cristão, porque eles renegaram Allah. E Allah mostra isso várias vezes no seu livro sagrado. No terceiro versículo, Allah diz na Surat At-Tawbah, número 9, versículo 23. Ó aqueles que creram, não tomem seus pais e seus irmãos como sustentadores, auxiliadores, aliados, amigos, caso eles prefiram a renegação da fé à fé, a verdadeira fé. E os que tornam como sustentadores, auxiliadores, aliados, fortes amigos, então estarão entre os injustos. Deste versículo especifica o pai e o irmão, mas aplica-se para toda a família, tio, tia, primo, prima e etc. Portanto, não é permitido ao muçulmano ter uma forte relação com algum renegador da fé, nem ser suportado e protegido por um renegador da fé. Porém, o verdadeiro crente necessita ter aversão no coração contra os renegadores da fé e não gostar deles e considerá-los inimigos, pois eles são inimigos de Allah, como mostra em muitos versículos. E esta é uma das exigências da crença em Allah e a unicidade, e faz parte da obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso disse o autor: quem obedecer ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e tornar Allah único no seu coração, não é permitido ter relações fortes, íntimas, um amor muito forte, ser muito amigo daquele que desobedeceu a Allah e seu mensageiro. Então temos que fazer o contrário. Ao invés de amá-los, devemos ter aversão aos renegadores da fé. E no versículo que mencionamos no começo da aula, que Allah diz: você não encontrará pessoas que creem em Allah e no dia do juízo final, que tenha relações com aqueles que contrariam Allah e seu mensageiro. Aquele que contraria Allah e seu mensageiro, o significado disso é: quem estiver num limite que não foi estabelecido nem por Allah, louvado seja, e nem pelo seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. E por isso as pessoas estão divididas em dois limites: aqueles que creram em Allah,
ficam dentro do limite que Allah e o seu mensageiro estabeleceu a ele, e o segundo, o renegador da fé, fica dentro do limite do Satanás e seu exército. E estes que contrariam Allah e seu mensageiro, contrariam Allah no Tawhid, na unicidade, e no que se refere à obrigação da obediência ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por isso o autor disse, não devemos ter relações fortes, grande amizade, com aqueles que contrariam Allah e seu mensageiro, nem se ele for das pessoas mais próximas, ou seja, nem que seja uma pessoa com um grau forte de parentesco, como por exemplo o pai, a mãe, o filho, o irmão, irmã, tio, tia, qualquer grau de parentesco. Se a pessoa for renegadora da fé, não é permitido ter aquela relação forte de amizade, aquele amor grande, mesmo que sejam das pessoas mais próximas. O pai, a mãe, o filho, o tio, a tia e etc. Dissemos que não se pode ter aquela relação forte de amizade. A pessoa que não é parente e é renegadora, a regra aplica-se primeiramente a ela. Aplica-se mais ainda para estes, porque os parentes, apesar de não muçulmanos, eles têm direitos sobre você muçulmano, e que você deve cumprir com este direito e sempre tem que lembrá-los sobre o Islã, antes de qualquer outra pessoa. Allah diz na Surah An-Nisa, número 4, versículo 144, ó aqueles que creram, não tomem seus pais e seus irmãos como aliados, protetores, suportadores, fortes amigos, se eles preferiram a incredulidade do que a fé. E quem fizer isso entre vocês, então estarão entre os injustos. Então aquele que prefere a renegação da fé do que a crença em Allah, não é permitido ter relações fortes de amizade. Deve-se ter aversão no coração contra esta pessoa, mesmo se for um parente próximo. O autor lembra apenas de um exemplo, que foi o versículo lembrado no começo da aula, mas há dezenas, centenas de exemplos deste assunto no Alcorão Sagrado e na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O autor lembrou da seguinte evidência: você não encontrará pessoas que creem em Allah e no dia do juízo final. Esta fala está direcionada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para o profeta. Então Allah especificou também nesse versículo, você não encontrará um povo ou pessoas. Este povo ou as pessoas são todas que creram em Allah e no dia do juízo final. Depois Allah diz que tenha relações fortes com aqueles que contrariam Allah e seu mensageiro. Ou seja, duas coisas que não se unem no coração: a crença em Allah e seu mensageiro e a forte relação com quem contraria Allah e seu mensageiro. Porque das exigências da fé, porque das exigências da fé em Allah e no dia do juízo final é não ter relações fortes, ser aliado de quem contraria Allah e seu mensageiro, mesmo sendo os mais próximos de você. E neste versículo uniu as crenças, a crença em Allah e no dia do juízo final. E há muitos exemplos destes na Sunnah. Isso porque a crença em Allah é o objetivo da nossa vida, é a origem das origens, é o fundamento da religião e foi o motivo do ser humano ter sido criado, e para confirmar esta crença. E o dia do juízo final que Allah tornou como o dia onde as pessoas serão recompensadas para as duas partes, as pessoas de fé e as pessoas sem fé. As pessoas serão recompensadas, julgadas, e terá também castigo para aqueles que desobedeceram Allah e seu mensageiro. E por isso dizem os grandes sábios, a divulgação de todos os profetas que Allah enviou está apoiada sobre 3 eixos: o conhecimento, o ensinamento sobre Allah e a evidenciação de que só Ele tem direito de ser adorado, e ensinando as pessoas sobre Allah, seus atributos, características, suas ações, sua grandeza e seu poder. Este é o primeiro eixo. O segundo eixo é
a demonstração do caminho certo para as pessoas, caminho que leva para Allah e que satisfaz Allah, e são as leis da religião e os detalhes da fé. O terceiro eixo é o ensinamento sobre a outra vida, quando seremos julgados, castigados conforme nossos atos. Então, estes são os três eixos que foi apoiada a divulgação dos profetas. Continuando o versículo, tenha relações fortes, são aliados com aqueles que contrariam Allah e seu mensageiro. Então, contrariar a Allah e seu mensageiro é uma característica de todo renegador da fé, pois ele não está nos limites de Allah e sim do Satanás e seu exército. E é também inimigo de Allah e seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. E aqui quero alertar sobre algo que quantas e quantas pessoas não negligenciaram esta regra de Allah. Nestes últimos tempos, muitos muçulmanos foram seduzidos, enganados, influenciados por algumas relações com os renegadores da fé. Então estas relações fizeram eles ficarem surpresos, fascinados, e a pessoa ficou do lado deles, se desviou por causa destas relações. E alguns muçulmanos começaram a elogiar os comportamentos dos renegadores da fé. E este muçulmano que se desviou, quando quer conversar sobre o comportamento e como lidar com as pessoas, ele não se baseia a não ser pelos renegadores da fé. Lembra apenas deles quando lembra do comportamento e relação. Começa a dizer, eles fazem isso, eles têm tal atitude, em tal situação fazem tal coisa. O muçulmano começa a se basear neles e seus pilares na vida são eles. E são credenciados por eles. Entre outras coisas ruins que pegam como exemplo. E Allah, louvado seja, proíbe seus servos de serem influenciados, enganados pelos renegadores da fé. Allah diz na Surat Al-Imran, número 3, versículo 196, que não te enganem o movimento dos renegadores da fé na terra. Allah também diz na Surat Taha, número 20, versículo 131, e não estenda, não dilate seus olhos para as coisas que demos como entretenimento de vários grupos deles, politeístas, renegadores de Allah, unicidade de Allah, o esplendor da vida terrena pelos quais nós os testamos, fizemos com que fossem provados. E há muitos versículos sobre este assunto. Então não podemos nos enganar, nos deixar iludir com um renegador. Não importa quem e como esteja, e se nós quisermos falar sobre comportamento, caráter, educação, moral e ética, chegamos à conclusão que o renegador da fé não tem moral, ética e educação, porque a maior ética, moral e educação é a educação, a moral com Allah Todo-Poderoso. E o melhor comportamento é a prática da religião de Allah. Por isso que alguns dos sábios de interpretações do Corão dizem que a interpretação do versículo 4 da Sura 68, e de fato, você, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está num sublime ou magnífico caráter. Os sábios dizem que este magnífico caráter é a religião de Allah. E aqueles que direcionam o direito de Allah para outro sem ser ele, Allah o cria, o sustenta, dá dádivas e dá mais dádivas para ele do que outras pessoas, deu a visão, o olfato, o paladar, o tato, e com tudo isso a pessoa direciona o direito de Allah para outro. Onde está o caráter, a educação, a moral, a ética e o comportamento? E por isso, não importa o quanto é boa a sua relação com as pessoas, mas se infringiu o direito de Allah, a pessoa perdeu o essencial. Não há nada se você perdeu o essencial e destruiu a origem. Por isso, Allah diz na Surat Al-Furqan, número 25, versículo 23. E nós iremos em frente com o que fizeram de ações e faremos dela como moléculas de pó dispersas. E este comportamento, esta moral do renegador da fé,
por um acaso ele age desta forma para obter recompensa de Allah e ter uma vida boa na outra vida? Ou ele se comporta desta forma por causa da vida terrena e para ganhar benefícios, vantagens e chegar ao poder, ou para acumular dinheiro, entre outros motivos. E por isso o muçulmano não deve se enganar e ter aversão ao renegador da fé, mesmo sendo das pessoas mais próximas a ele. Voltando ao versículo, você não encontrará pessoas que creem em Allah e no dia do juízo final que tenha relações fortes, próximas com aqueles que contrariam Allah e seu mensageiro, ainda que sejam seus pais, os seus filhos, seus irmãos ou parentes. Não importa que seja seu pai, nem seu filho, nem seu irmão, nem seu parente, entre outros. Allah termina o versículo falando da recompensa daqueles que não têm relações próximas com quem contraria Allah e seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Allah lembra então 7 coisas sobre este assunto. A primeira, para estas pessoas. Esta sinalização é para quem? Para quem não toma os renegadores como amigos, aliados, auxiliadores, suportadores. Allah escreveu a fé no coração deles. Quer dizer que Allah o firmou na fé, deixou sua fé forte e escreveu a fé no seu coração. Então é uma fé firmada, fortalecida no coração. Esta é a primeira coisa. A segunda, ou fortaleceu, confortou o espírito dele, com a revelação dele, a ajuda dele. E Allah chamou em outros versículos do Corão de espírito. E Allah chamou sua revelação de espírito porque ela dá vida aos corações. A terceira coisa, e ele fará com que entrem em jardins, cujos rios correm abaixo, onde morarão, ficarão eternamente. Ou seja, Allah preparou para estas pessoas as suas recompensas e disponibilizou sua generosidade para eles. Jardins cujos rios correm abaixo. Tem o que os olhos jamais viram, e coisas que jamais os ouvidos ouviram, e coisas que jamais os corações sentiram, e ficarão eternamente neste paraíso. A quarta coisa é, Allah está satisfeito com eles. Esta é a maior honra e a maior dádiva. Allah diz no Alcorão Sagrado, e a aprovação, satisfação de Allah é a maior. Então a aprovação, satisfação de Allah é a maior honra, é a maior dádiva e o melhor caminho para a vitória. A quinta coisa é, e eles estão satisfeitos com ele, com Allah. E esta também é uma dádiva de Allah, pois Allah enche o coração das pessoas com a satisfação por ele. Então eles ficam encantados e felizes com a maior felicidade que pode se ter, pelo que Allah os honrou e deu de dádivas para eles. Então eles ficam no mais perfeito estado da satisfação. Sexto, a descrição de Allah sobre eles, que eles são seu partido. Allah diz, estes são o partido de Allah. E as pessoas ou são do partido de Allah ou do partido do Shaitan, do Satanás. E quem não tiver estas características do versículo, então ele estará no partido do Satanás. O término do versículo fala sobre a vitória deles, onde Allah diz, por acaso não é o partido de Allah que são os vencedores, e a vitória é a conquista das coisas boas. E o povo da vitória são estas pessoas. Acaso não é o partido de Allah que são os vencedores? E estas 7 coisas que Allah lembrou neste versículo são 7 coisas que, se pegarmos apenas uma dessas 7 coisas, já mexe com o seu coração. Faz com que tenha aversão ao renegador da fé. Nem que se ele for uma pessoa próxima de ti. Imagina as 7 coisas, as 7 questões juntas. E com isso o autor, que Allah tenha misericórdia dele, lembrou esta grande questão e lembrou da sua evidência do livro de Allah Todo-Poderoso. E nesta questão, o não relacionamento forte, próximo com o renegador da fé, devemos saber o que os sábios nos mostraram sobre a diferença entre at-tawalli e al-muwalah. A primeira, at-tawalli,
que Allah lembrou na Surah Al-Ma'idah, número 5, versículo 51. E quem entre vós os tomar como amigos será um deles. Isto na questão no amor pelos renegadores da fé, e o amor pela religião deles, e a felicidade com a vitória deles, e ajudar eles contra as pessoas de fé, e o esforço para que vençam. Isto é chamado de at-tawalli. E este ato é chamado de kufrun akbar, renegação maior, que tira a pessoa do Islã. Al-mu'alá é gostar do renegador da fé, não pela sua religião, mas por algo mundano, e não querer ajudá-lo a vencer sobre os muçulmanos ou sobre alguma coisa, mas gostar dele apenas por alguma coisa mundana. Ter uma relação forte com ele, intensa. Esta relação é um grande pecado, mas não tira a pessoa do Islã, como no primeiro caso, que é a pessoa que ajuda, o renegador da fé contra as pessoas de fé, que fica feliz pela religião deles. Então este segundo caso não tira do Islã, porém é um grande pecado. E tanto o primeiro caso como o segundo caso, Allah proibiu no Alcorão. At-tawalli, o primeiro caso, anula o Islã. E o segundo caso demonstra uma falta de fé, uma fé incompleta, algo que é obrigatório no Islã, porém não é praticado, pois é obrigatório a todo muçulmano a não ter esta forte relação com os renegadores da fé. Porém, algo que devemos prestar atenção e não entender errado, a não relação forte, estreita com os renegadores da fé não impede que você os trate bem, para que ele sinta no coração o seu bom tratamento a ele. E devido ao seu tratamento, ele fica pensando com ele mesmo em entrar para o Islã. Então, no coração daquele que crê em Allah, no seu interior, o muçulmano tem aversão ao renegador da fé. Porém, ele deve mostrar ao renegador da fé o bom tratamento, o bom exemplo do muçulmano, para que o coração deste renegador da fé mude e goste do Islã. E por isso, Allah disse no Alcorão Sagrado, na Surat Al-Mumtahina, número 60, versículo 8, Allah não vos proíbe de vocês serem gentis e tratarem com equidade aqueles que não combateram vocês na religião e não fizeram vocês saírem de seus lares. Por certo, Allah ama aqueles que tratam os outros com equidade. E quando a mãe de Asma, que era uma renegadora da fé, veio até ela e pediu que ela se aproximasse, ela foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam consultá-lo sobre isso, e ele disse: aproxime-se de sua mãe. Ou seja, esta fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aproxime-se de sua mãe, não infringe o primeiro versículo que falamos na aula. Você não encontrará pessoas que creem em Allah e no dia do juízo final, que tenham relações fortes com aqueles que contrariam Allah. No coração dela, de Asma, ela tinha aversão à mãe, pois ela cometeu idolatria. Porém, ela se aproximou dela e tratou ela bem e gentilmente para que o coração da mãe sentisse isso, mudasse. Allah disse na Surat Luqman, número 31, versículo 15. Porém, se eles tentarem fazer com que você associe a mim aquilo de que você não tem ciência, então não lhes obedeça. Porém, comporte-se com eles nesta vida com bondade, generosidade, gentileza. Isto inclui, se ele estiver doente, se o renegador da fé estiver doente, você ir visitá-lo. E se ele é seu vizinho, você dá presentes a ele, porque o bom tratamento do muçulmano tem influência sobre o renegador. E Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, sacrificou uma ovelha e disse: deem para tal vizinho. Disseram a ele, o vizinho judeu, ele disse: sim. Eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: o anjo Gabriel nunca parava de me aconselhar sobre o vizinho, o tratamento com os vizinhos. Isto você encontra nos livros de educação, conforme a Sunnah e o Corão Sagrado.
E nesses livros mostra que você pode dar presente ao renegador da fé, alguma comida, roupa, entre outras coisas. Isso para que o coração dele sinta algo, mude. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez pediu para Allah para que descesse água sobre os idólatras, pois estavam num estado de seca. Isso infringe a regra de ter aversão a eles? Não. Isso é para mexer com o coração deles. Então, o Islã nesta questão mostra bem o meio termo, pois proíbe termos relações estreitas, fortes, com os renegadores da fé, mas ao mesmo tempo nos obriga a tratá-los bem, lembrando que os renegadores da fé que não querem fazer com que saiamos da nossa religião, que não nos combatem, como mostrado no versículo anterior. Então o Islã nesta questão mostra bem o meio termo, pois proíbe termos relações estreitas, fortes com os renegadores da fé, mas ao mesmo tempo nos obriga a tratá-los bem, lembrando que são os renegadores da fé que não querem fazer com que saiamos da nossa religião, que não nos combatem, como mostrado no versículo anterior. O motivo deste bom tratamento é que por causa dele os renegadores da fé podem entrar no Islã. E se formos ver como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tratou os renegadores da fé, ficamos impressionados como ele nos orientou. Se o pai do muçulmano, a mãe ou o irmão for renegador da fé, é obrigado ao muçulmano ter aversão a eles. Se o pai do muçulmano, a mãe ou o irmão for renegador da fé, é obrigado ao muçulmano ter aversão a estes familiares pela renegação deles e ao mesmo tempo tratá-los muito bem, servi-los, ajudá-los, auxiliá-los nas coisas que eles precisam nesta vida, para que este seja um dos motivos para que eles sejam guiados ao caminho de Allah, louvado seja. E é claro também que devemos entender que a aversão ao renegador da fé não é que ele seja morto onde esteja. E as leis islâmicas mostram claramente quando um renegador da fé deve ser morto. E a Sharia, a lei islâmica, proíbe matar um renegador da fé que ele está mu'ahad, fez um acordo, ou o renegador da fé que vive sob a proteção de um país ou um Estado islâmico, ou o renegador da fé que te pediu segurança. A gente vai explicar cada categoria. E na Sharia, na lei islâmica, as punições são fortes para quem infringe estas regras. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quem matar uma pessoa, não muçulmano no caso, que ele fez acordo, não sentirá o cheiro do paraíso. Esse é o mu'ahid. Este mu'ahid é aquele renegador da fé que havia guerra entre muçulmanos e não muçulmanos e entrou no seu território em segurança, sobre a confiança dos muçulmanos. Houve um acordo e ele entrou em segurança, em paz no seu território. Depois tem al-musta'min, que é o renegador da fé que te pediu segurança. Ou seja, ele entrou no território dos muçulmanos em segurança, sobre a confiança deles, dos muçulmanos. E tem al-dhami, que é aquele renegador da fé que vive num estado, num país islâmico e paga suas taxas e impostos direitinho. Então, todos estes renegadores da fé é proibido matá-los, não se pode matá-los. E por isso, quem não entende isso, quem não entende o Corão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cai em erros e desvios que não se acabam e ultrapassam o limite que Allah colocou para eles. E por isso o muçulmano deve entender bem esta questão sobre a aversão aos renegadores da fé, estudá-la bem e entendê-la conforme o Corão e a Sunna e praticá-las. Outra coisa que todo muçulmano deve saber é que referente ao afastamento e aproximação, o amor e a aversão por Allah, há 3 tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas de fé, que fazem boas ações, que são firmes na religião, firmes na obediência a Allah. Então estes devemos ser amigos, ter fortes laços de amizade, amá-los por Allah e não ter aversão a eles junto com o amor. Estes são os verdadeiros crentes, que obedecem a Allah, fazem boas ações e se afastam do ilícito.
Segundo, é o renegador da fé. Este não importa quem seja, você deve ter aversão a ele e o amor não pode estar acompanhado desta aversão. Terceiro, aquele que você tem aversão a ele por algumas coisas e ama por outras coisas. Você o ama pelo que ele tem de fé e do que ele faz de boas ações e obediência. E tem aversão a ele pelo que ele tem de desobediência e do que ele faz de ruim. Estas são as pessoas que cometem pecados que não os tiram do Islã. Eles são daqueles que tornam Allah único no seu coração e fazem seus atos conforme sua crença, porém cometem pecados, mas que não os tira do Islã. Então, você o ama pelo que ele tem de fé e pelas boas ações dele, e tem aversão a ele pelos pecados, pela desobediência a Allah desta pessoa. Então, são 3 tipos de pessoas: amor sem aversão, só aversão e amor junto com aversão. E finalizo com um hadith correto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que ele suplicava: ó Allah, peço a ti o seu amor e o amor de quem te ama, e a ação que me aproxima do seu amor. E esta é uma súplica geral e uma súplica magnífica. E para aquele que Allah agraciar aquelas 3 coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez súplica, terá juntado para si mesmo o bem e terá vencido com a vitória e a satisfação de Allah. E o começo da súplica, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: ó Allah, peço a ti o seu amor. Isso porque todo muçulmano deve encher seu coração com amor por Allah. E o amor por Allah, louvado seja, deve ser o essencial no seu coração e a base dele. E se o seu coração se encher com amor por Allah, automaticamente você vai amar quem Allah ama. E Allah mostrou quem são as pessoas que Ele ama, como mostrou também na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no Coran e na Sunna. E o amor de quem te ama. Nesta categoria entram os profetas, as pessoas que testemunharam a verdade, os que fazem boas ações, entre outros. Então, quando você faz esta súplica, você agrupa todas essas pessoas. E a ação que me aproxima do seu amor, que são as boas ações que Allah gosta e o deixa satisfeito, as obediências que aproximam de Allah. E com isso terminamos a aula de hoje, esta questão que todo muçulmano deve conhecer e aplicar, ou as 3 questões juntando a aula anterior: a obediência ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, tornar Allah único no seu coração, e a aversão ao amor pela causa de Allah. Que Allah faça com que sejamos daqueles que Ele está satisfeito, e que Allah nos ajude na obediência a Ele, e que Allah nos guie à senda reta. E peço a Allah que abra nossos corações para as coisas boas, e peço a Allah também que nos faça sermos tementes a Ele. Ó Allah, peço a Ti o seu amor, o amor de quem te ama e a ação que me aproxima do seu amor. Ó Allah, perdoe nossos pecados, perdoe nossos pais e os nossos sheikhs, os muçulmanos e muçulmanas, os crentes e as crentes, os vivos entre os vivos e os mortos, pois você é o perdoador, o misericordiador, e Allah sabe mais. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.